Hoje, quarta-feira, celebramos a missa votiva a São José. São muitas as situações de nossa vida que podem nos fazer desistir do caminho da fé ou desanimar. Porém, no amor não há temor. É Jesus que nos encoraja. Não tenhais medo. Celebremos renovando nossa confiança na palavra do Senhor. Com alegria e fé, vamos ao encontro de Cristo cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, e ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do seu Espírito estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós lembramos todas as quartas-feiras a devoção que a igreja faz em torno de São José. Queremos aprender com São José a reconhecer na fragilidade daquele que se manifesta para o mundo, o Deus feito homem em nós, essa realidade que nos transforma, que nos salva. Como de fato é difícil ainda para nós que esperamos um Deus resolvedor de todos os problemas, que ausente as nossas responsabilidades e sentimentos, que crie medicamentos para que a gente não passe e viva os verdadeiros sentimentos. De fato, o Deus de Israel é um Deus que caminha com o seu povo. Então, inclusive, permite que haja problemas, dificuldades, para que a gente possa enfrentá-los e lembrar quem caminha ao nosso lado. Esse é Jesus Cristo. Ontem é o Jesus Cristo hoje, é Jesus Cristo para sempre. E por isso, esse antagonismo de um Deus que se torna frágil, para nós cristãos, é de fato um mistério que a gente tem que mergulhar para compreender a própria vida. E São José nos ajuda nessa missão. Há 4 anos nós iniciamos a novena dos filhos e filhas de São José, atendendo um apelo do Papa Francisco de trazer São José, de fato, para o seu lugar de devoção. Depois de Nossa Senhora, a devoção maior da igreja é ao Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã e às 5 da tarde, a novena dos filhos e filhas de São José nos une em temas diversos para cada dia, que falam da nossa vida, os devotos de São José espalhados por todo o Brasil. E nessa caixa de intenções aqui, que nós acabamos de ver aí em casa, estão os nomes de todos aqueles e aquelas que colaboram, patrocinando a novena e essa missa, que é transmitida todas as quartas-feiras, aqui do Santuário da Vida, e uma vez ao mês nós escolhemos aí uma paróquia de um lugar que a gente tem o equipamento próximo, principalmente a cidade de São Paulo, para também estar com os filhos e filhas de São José. Então a gente agradece todos aqueles que estão presentes aqui, peregrinos no Santuário da Vida, nesta quarta-feira, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa que é a nossa casa. E eu quero rezar de modo especial para todo mundo que está lá em casa também, que escreveu, está escrevendo aí nas nossas redes sociais as suas intenções, que estão fora do Brasil nos acompanhando pelo YouTube. Na segunda-feira eu recebi muitas mensagens de gente que acompanha, aproveita esse final de ano, etc. e tal, de várias partes do mundo, da América do Sul também, que nos pega em TV aberta. Então, a nossa gratidão para você que nos acompanha também. Quero rezar de modo especial também para quem deixou lá no @Padre Márcio Tadeu a sua intenção. O padre sempre dá aquela lida, a gente transcreve algumas, mas é sempre possível, é claro, que eu não consiga atingir a todos, mas está no coração de Deus a intenção que você escreve, que você manda. Quero rezar
pelo aniversário do Pietro Pavanetti Augusto. Está presente? Olá, parabéns, Deus abençoe. Hoje e sempre. Quantos anos está fazendo, Pietro? 16. Parabéns. Também rezar pedindo a saúde do Nilson Albino. Nilson é um dos, que é esposo da nossa responsável, nossa sacristã aqui. Está lá como milhares de riopretenses, mais de 30 mil que são assolados por uma epidemia de dengue que está acontecendo, especialmente aqui em São José do Rio Preto. Então todo mundo tem que cuidar do seu quintal, hein? Então isso é importante. Também rezar pela saúde da Camila Pedroso. Rezar na intenção do 7º dia da Ione Maitre, do João Batista dos Santos e falecida hoje a Isabel Cristina Palata, que ela é irmã da Lúcia, uma colaboradora nossa aqui. Então todos os nossos sentimentos, todo o nosso abraço da família Rede Vida para a Lúcia e para os seus familiares. Lembrar também os fiéis falecidos, o Mateus Moreira Marque, a Maristela Pereira Zen. Lembrar também a Nilda Maria Oliveira de Souza e todos aqueles que trazem o sentimento da saudade no seu coração, diante do Deus que manifesta a vida, sempre nos contagia dessa experiência com o seu amor, porque é uma experiência de relação. Religião quer dizer religação e, portanto, quer dizer que nós temos que nos religar a alguém. O humanismo de hoje vai dizer assim: religa consigo mesmo que já está bom. Não está bom, porque ninguém se salva. Quem religa-se consigo mesmo vai para o cemitério. Quem se religa consigo e a partir disso coloca a sua tomada no Senhor, esse de fato confirma o céu na sua vida. Então nós poderíamos então, no instante em silêncio, inclinar nossa cabeça. Você que está em casa também participando dessa Eucaristia na dimensão da palavra, poderia também fazer seu exame de consciência e pensar quantas vezes nós nos distanciamos desta experiência de relação com Deus. Veja, quando Deus se manifesta a um de nós, é porque Ele quer se relacionar conosco, profunda e verdadeiramente. Se não houver isso, não há amor. E se não há amor, nós não podemos falar que dizemos em nome de Deus. E Deus para nós tem um nome: Pai, Filho e Espírito Santo. É este o Deus que em Jesus Cristo foi revelado plenamente. Por isso, cantando, vamos implorar o perdão do Senhor, com o firme desejo de viver esse relacionamento profundo com Deus e nele aprofundar-nos como irmãos que somos. Senhor, piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, piedade de nós, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viverem em perene paz e infundir em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos deste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica em castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, e a vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os
toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante sempre a gente retomar uma escala catequética para que essa grande catequese natalina ela chegue até nós produzindo uma transformação, mudando, a nossa compreensão da própria realidade divina. Então, todos os anos nós precisamos lembrar de novo que para Deus se mostrar grande, ressuscitado, poderoso e vir uma segunda vez, aí sim, com a sua glória e o seu poder, antes o seu desejo bateu na porta de uma jovem lá de 12, 13 anos, da periferia, que assumindo essa dimensão, não na sua força, mas na sua humildade, na sua fraqueza, revelou o amor ao mundo, também não com facilidade. Foi rejeitada pelos parentes do seu esposo, porque não era mãe de um filho legítimo dele, foi, sim, incentivada por sua prima Isabel, mas depois de uma grande peregrinação, teve que peregrinar de novo, não só para o nascimento,
mas para fugir da perseguição. Então, eu não vejo nada de extraordinário na vida de Nossa Senhora nesse sentido, a não ser a sua opção por ser fiel mesmo na adversidade. E essa fidelidade na adversidade que tem que chamar-nos a atenção para também sermos fiéis nos momentos em que as adversidades da vida nos aparecem. E não fazer uma leitura justamente como se Deus estivesse tão distante de nós que o seu amor também não pudesse cuidar de cada um de nós e nos atingir, especialmente quando tudo parece cair, quando tudo parece dar errado, quando tudo, de fato, é vento contrário nas nossas vidas. E aí, quando no início eu lembrei que a religião é aquilo que nos liga a Deus, de fato, a gente tem estabelecido com o Natal que Deus não é uma ideia, não é uma filosofia. Há religiões que se apropriam do Evangelho dizendo, olha, essa é filosofia cristã. Não, existe uma filosofia cristã, sim, mas Jesus Cristo para nós é o Salvador. Agora, o mundo que precisa de salvação encontra Cristo como Salvador, não como uma ideia, nem tampouco como uma ideologia. E por isso a religião não é o lugar nem da revolução, nem da ideia. É o lugar da utopia? Sim, porque nós construímos e queremos construir o céu na terra. Mas é o lugar onde o amor não pode ser uma utopia, porque o amor é a plenitude da relação com Deus, porque se não houver essa relação, eu apenas tenho fé e Deus quer algo que se deriva da fé, fidelidade, e a fidelidade nasce no amor, quando eu me relaciono com Deus. E aí a gente parte, antes para falar do amor, daquilo que a gente fala quando uma pessoa não ama, quando ela é ruim de entender o que é o amor, o que é a relação. A gente fala coração peludo, coração de pedra, coração endurecido. E o Evangelho justamente fala não de fé. O Evangelho não fala de outra realidade a não ser que eles não compreenderam. Está em dois irmãos lá, os dois brigam e ficam de mal. Aí a mãe ou o pai vem e fala assim, entende o teu irmão. O que ela está falando para nós? Ela não está falando para a gente compreender a história, a razão, a psicologia dele. Não está falando. Uma criança que está aprendendo na infância a andar, a falar e briga com o irmão, não conseguiria jamais compreender os frutos causais, a inveja, tudo aquilo que, por exemplo, quando o irmão nasce no dia do outro, rouba o aniversário e esse trauma fica para o resto da vida. É uma realidade que não muda. Veja quantas famílias nasceram perto os filhos aí, eles têm disputas terríveis. Mas é porque eles não conseguem ler o sentimento do outro. Então, quando alguém diz assim, você está duro de coração, não é porque você tem que entender as fases psicológicas, as luas da pessoa, a TPM, não. É porque você tem que fazer uma leitura com o teu sentimento acerca do outro. E é interessante que, olhem e prestem atenção, Jesus havia acabado de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E eles não entendiam. Entender na Bíblia é ter o conhecimento, é experimentar. E eles não entendiam, vai dizer o Evangelho que aliás é um Evangelho muito duro, não é? O Evangelho de Marcos, muito seco, vai dizer porque eles eram duros de coração. De repente eles viram Jesus, estavam reconhecendo Jesus, mas acharam que Jesus era um fantasma, ficaram com medo. E o Evangelho não fala que foi pela falta de fé, porque eles estavam com Jesus, não precisava ter fé, estavam cara a cara com Jesus. Mas eles falam que era porque o coração estava duro. Jesus veio, subiu no barco, sentou ali com eles, mandou parar a tempestade, depois de ter feito o milagre com os pães, que eles viram, como viram Jesus andar sobre as águas, como viu Jesus parar
a tempestade ali no barco, e vai dizer a Bíblia, eles não compreendiam, eles não conheciam. Então a gente fica atrás da teologia, da Bíblia, de entender isso, de entender aquilo, de entender a filosofia, a ideia que Jesus falou, etc e tal, qual que era a dor de barriga que ele tinha, se ele não tinha, qual que é o séquito dos anjos, se o resto dos anjos sobe, mas nós nunca vamos conseguir compreender as coisas de Deus sem amar. Eu falo que a mulher que é mãe, ela tem muito mais capacidade de compreender o amor de Deus que nós homens. Porque ela sabe o que é amar o diferente, sem julgar. Especialmente quando a criança está na barriga. A gente não sabe nada. Está em potencial ali quem pode salvar o mundo do câncer e quem pode também destruir o mundo com uma guerra. Mas ela ama. E esse amor é aquilo que mais torna limitado a nossa autoridade sobre o outro. Porque o amor, de fato, não é um sentimento, mas é a capacidade de ler o sentimento do outro. É a capacidade de estar com o outro, de compreender o outro, de dizer, o outro está aqui e eu estou ali. Tanto que quando nós celebramos a plenitude do amor de Deus pela humanidade, nós criamos um sacramento. E esse sacramento se chama matrimônio, em que a gente diz, não é mais uma só carne, ou seja, não é mais só um desejo. Aliás, não são mais dois desejos, é uma só carne, é um só desejo, é uma só vontade. E é essa vontade de amar que nos faz verdadeiramente relacionar-nos com Deus. Agora, a leitura vai dizer que a gente, de fato, só conhece a Deus, não nesse momento, São João vai dizer, se ama. E de fato só tem essa ligação com Deus e permanece em Deus através do amor. E aqui nós não estamos falando de sentimento, porque o sentimento se esgota. A gente ama a pessoa e pode errar. Porque o amor é um dom que transcende essa realidade humana e de fato nos ensina a nos relacionarmos, descendo sempre, se igualando sempre à realidade do outro, para estar no ponto de dialogar com o outro. E é interessante que Jesus fez isso, e a manifestação que ele inicia, quando se abre a todos os povos, é que ele desce. Jesus experimenta todos os sentimentos, dialoga inclusive com o medo. Jesus está dialogando com o medo, naquele momento que ele aparece como um fantasma andando sobre as águas. Como Jesus dialoga com o nosso sentimento de perda, Jesus dialoga com o nosso sentimento e as nossas ilusões. Tudo que não é pecado, Jesus dialoga, porque a única coisa que ele fala para a gente não dialogar é com o pecado, porque a gente perde. Dialogar com o pecado, falar, isso não é pecado, não, isso é muito simplesinho, essa mentira tem uma boa finalidade. Porque quando a gente dialoga com o pecado, a gente perde. Porque Deus dialogou com tudo, menos com o pecado. Mas quando eu dialogo com o meu medo, eu crio autoconhecimento. E esse autoconhecimento faz eu olhar para Deus dizendo, Deus me ama e Ele não é aquele Deus que a minha mãe e meu pai me apresentaram. Quando eu trupiquei, machuquei o dedo e Ele falou, você viu? Você respondeu para o pai e para a mãe, trupicou, Deus te castigou. Como é esse Deus que nos educa no castigo, morrendo por nós na cruz para nos salvar? Não. O que de fato faz com que eu reconheça Deus e desenvolva essa relação madura com Deus, é de fato aquilo que faz com que eu tenha relações maduras com todos os outros seres humanos, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com o mundo. Por quê? Se Deus dialoga com os meus sentimentos, Ele conhece os meus sentimentos para além da sua onisciência. Ele conhece os meus sentimentos porque experimentou-os. Então eu pergunto o que o meu sentimento, de onde o meu sentimento deve chegar, não à minha consciência, mas ao Evangelho. Aquilo que Deus de fato me deu. E aí eu vou criando uma relação madura.
de maturidade com Deus. E a relação madura, eu conto aqui e explico rapidinho. É aquela do domingo, quando nossos pais são novos, a gente vai no domingo na casa deles e eles estão cozinhando. Quando eles já chegam numa idade mais madura, a gente chega na casa deles com uma comida, com uma salada, com um refrigerante. Por quê? A gente já entende a limitação dele. Só que Deus para nós é ilimitado. Então, Ele nos ensina a entender a limitação do outro como uma forma de amá-lo verdadeiramente. E aí, o que a gente faz de modo invisível, com o céu, se torna visível quando nós nos encontramos como irmão. E é isso que é salvação. Porque senão a gente prorroga essa felicidade e fica na briga na terra até o último dos nossos dias, achando, ai, todo mundo me persegue, ai, ninguém me ama, ai, eu passei fome quando é... Meu Deus! Alguns têm que escrever novela mesmo na Globo, tem que escrever romance e drama para a gente assistir lá nos streamers, mas nem todos são chamados a olhar a vida nesse aspecto poético, dizendo, ai, não tem solução, etc e tal, nem com a frieza de dizer, isso é a realidade, não. Primeiro que a realidade eu não enxergo totalmente, porque eu nunca sou capaz de amar como Deus. Portanto, eu não sou onisciente. Mas eu posso fazer uma realidade diferente quando trazendo um pouquinho de Deus. Ou seja, quando estando um pouco em Deus, Deus está um pouco em mim. E aí eu não amo a partir do que me falta, ou do que me faltou na minha criação, ou do solavanco que a vida dá, né? Porque eu não sou pessimista, muito pelo contrário, mas a vida é só dor, né, gente? Depois dos 40 a gente descobre isso, né? É dor, é dor. Mas como aliviar a minha dor? Amando o outro como Deus amou. É o segundo e o maior mandamento. Como aliviar a minha dor? Você quer um remédio? Amando o outro. E a gente está criando um mundo, por exemplo, que a gente não vive os sentimentos, a gente toma medicamentos. Mas eu tenho que viver a dor, eu tenho que passar por ela. Eu tenho que fazer essa experiência de, eu vou descer até o sentimento do outro, por mais baixo que ele seja, eu vou descer ao sentimento dele para tentar compreendê-lo. Isso é amar. Eu não preciso nem aceitar. Eu não aceito. Por vezes nem os meus erros, por isso eu me transformo. Mas eu tenho que compreendê-los para eu arrumar saídas, ideias e inspiração do próprio Deus, aceitar a inspiração do próprio Deus, que geralmente não está de acordo com as minhas. E aí a gente vai se capacitando no quê? Em algo extraordinário? Em algo assim que é inatingível? Não. Eu toco o inatingível e o inatingível me toca para que eu possa amar mais, melhor. E aí eu vou garantindo esta relação comigo e com Deus. E essa relação me garante maturidade, me garante saúde nas relações que eu tenho com o mundo, que sempre vai querer me prejudicar, que sempre vai querer me enganar, porque o mundo ele quer fazer com que a gente vá para o cemitério, enquanto Deus quer preservar aquele presente que Ele deu em nós, a eternidade, que foi dada gratuitamente, para a gente descobrir mais cedo ou mais tarde, que Ele tanto nos amou, que morreu por cada um de nós. Mas antes, experimentou todos os nossos sentimentos, mas não dialogou com o pecado, porque o pecado ele aniquilou, porque era isso que nos prendia distantes de Deus e da eternidade. Ou seja, quem nos ensina verdadeiramente é quem muito amou, é quem morreu por mim e por você. É Jesus, que se manifesta tanto no presépio, mas porque se manifestou na cruz. Senhor, Deus, Filho de Deus, com o Pai, Deus, que enviou o Espírito Santo para que a gente se amasse de verdade, como Ele nos amou. E é isso aí. Louvado
seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Pão e vinho são para ti, Senhor, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque Que nos unem por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando Ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e aqui lembrados com o sentimento da saudade, e de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pelas palavras do Santo Evangelho, ousamos rezar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. A vida que estava no Pai manifestou-se e apareceu a nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com sua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em sua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, sua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha.
Oremos. Senhor, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possas receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens que passam, busque com mais confiança os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos voltar para a imagem de São José. Todo mundo deve ter aí no seu banco a oração. Não chegou a reza? Está faltando a reza? Então a gente fala junto, então. O padre vai falar e vamos repetir. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, o amor, o sinal que nos une ao Pai e a cada um de nós. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.